Olá, está começando aqui na TV Câmara mais uma edição do programa Câmara Saúde. E hoje nós vamos falar sobre o Junho Vermelho, o mês dedicado à conscientização da doação de sangue, um gesto tão importante para salvar vidas. Para falar sobre esse assunto, eu recebo a médica Cristiane da Silva Rodrigues, responsável técnica do Serviço de Hemoterapia do Hospital São Vicente de Paulo, também professora. Bem-vinda, doutora. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores da TV Câmara. É muito importante e fico muito feliz e agradecida por ter essa oportunidade de falar de um tema tão nobre, em especial nesse mês vermelho. Obrigada, nós agradecemos. Bom, doutora, existe uma campanha, sim, agora no mês de junho, mas a mobilização por doadores de sangue do trabalho de vocês é permanente, é o ano todo e realmente um trabalho muito importante. É importante reforçar, né, que a gente sempre trabalha com os pilares da cultura, educação, saúde e que a gente conta com a comunidade de Passo Fundo e região para as doações de sangue, porque infelizmente a gente não tem como produzir, né, esse sangue vivo, então a gente de fato precisa desse gesto solidário. E hoje uma doação de sangue, então, pode salvar muitas vidas, né? Não é uma pessoa que doa para outra. Uma doação pode sim servir para várias outras pessoas. Mediante uma doação de sangue total, ela pode salvar até 4 vidas. Então, a gente pode segmentar um concentrado de hemácias, um de plaqueta, um plasma fresco congelado e um criopreceptado. E cada um deles tem uma indicação terapêutica. Olha só, bem interessante. Vamos à prática, então, doutora. Quais são os critérios para doação de sangue? Quem pode doar? Primeiramente, a gente sempre visa a proteção, né? Tanto do nosso doador como do paciente, a gente preza por isso. E aí existem critérios de inclusão e exclusão, sempre pensando nessa questão da segurança transfusional. Então, a idade é um fator importante, inclusive uma normativa, né? Então, 16 e 17 anos, mediante um termo de consentimento dos pais. Dos 18 até os 69 anos, desde que até os 60 tenha sido feita a primeira doação. Ter boas condições de saúde, então a gente reforça aqui a questão desse momento, né, que está aumentando as doenças respiratórias, as questões das vacinações. Para nossa região, que é algo novo, é a dengue, então se a pessoa teve a dengue clássica, ela tem que ficar um mês de intervalo até se candidatar a uma nova doação. Se for uma dengue hemorrágica, até 6 meses, então é um cuidado que também é feito na triagem, né? Outros critérios que são importantes é ter uma boa noite de sono, estar alimentado, que é uma coisa que também gera muita dúvida, reforçando que não deve vir com uma alimentação rica em gorduras em excesso, porque isso pode interferir nos testes serológicos, né? Também a questão de se ingerir alguma bebida alcoólica, a gente pede 12 horas de intervalo. Algumas condições de comportamento de risco também são avaliadas na triagem clínica, visando a proteção de quem vai receber o sangue, né? Então, existem assim, critérios mínimos de inclusão e também é importante trazer documentos com foto oficial, né, que é uma normativa. E como critérios que acabam excluindo, a gente tem que avaliar as cirurgias da pessoa, se teve uma cirurgia de pequeno, médio, reporte, se já teve contato com hepatites após os 11 anos e não sabe que tipo que foi, a questão de riscos de drogas e outras questões específicas da triagem que a gente acaba avaliando, né? Outra pergunta que também é muito frequente em relação aos medicamentos, então a gente tem que entender. Então, por exemplo, se a pessoa está usando um antidepressivo, não vale a pena ela parar de tomar para fazer a doação. Então, o que a gente diz? Se a pessoa sensibilizar e convidar outras pessoas para doar, ela também está cumprindo o seu papel, né? Tem algumas doenças autoimunes que também, dependendo do que for, o ideal é não doar, porque pode prejudicar a saúde daquela pessoa. De medicação, um exemplo bem clássico é a aspirina, digamos uma dipirona. Eu tomei porque eu estava com uma dor de cabeça. Isso é possível fazer a doação, só a gente não extrai a plaqueta porque a função da plaqueta já não está 100%. Agora eu tomei uma dipirona porque eu estou com sintomas gripais, então eu não deve doar. Até porque até uma gripe sem saber de fato o que é, né? Pode ser Covid, pode ser influenza, então é um reforço aí que é bem importante difundir para a comunidade. Inclusive agora super em alta, né? Infelizmente, Covid, influenza A, influenza B. A pessoa que testou positivo, quanto tempo precisa esperar para doar sangue?
Após 15 dias. 15 dias. É um período curto relativamente, né? Então, é bem tranquilo. Quem não pode doar de jeito nenhum? Você falou ali já a hepatite, tem a questão da HIV também, essa pessoa não pode doar sangue. Tem mais alguém que não possa? Existem, se a pessoa já fez algum tratamento para uma neoplasia, né? Então, assim, o que eu gosto de reforçar é que nós temos todo um ciclo do sangue direcionado para o doador e tem algumas questões que é importante na entrevista, né? Tirar todas as dúvidas em relação se pode, não pode, e a gente pode inclusive explicar o porquê, né? Porque muitas vezes é para proteção da própria pessoa que está se candidatando a fazer a sua doação. Aí nesse grupo entram também, né, em relação à proteção do doador, as gestantes, lactantes, essa não é recomendado também fazer a doação. Sim, bem importante essa colocação. Então, assim, no período da gravidez, ela precisa do ferro para nutrir o seu bebezinho, né? E depois até 1 ano do período do aleitamento materno, porque geralmente depois dos 6 meses já é introduzida alguma alimentação para a criança, então já não tem tanta importância, né? Mas tanto na fase da gestação como do aleitamento materno, o ferro é fundamental para a pessoa ou para o seu bebê. Então, por isso que não pode doar. E a parte que também pergunta se a menstruação tem alguma influência, né? Não tem influência nenhuma. Tatuagem também é uma questão que uma vez era, nossa, a pessoa tinha que esperar 1 ano depois de uma tatuagem. Isso ainda permanece esse período? Nós temos a chamada janela imunológica, que é um período que se a pessoa se contaminou por uma hepatite C, por exemplo, a gente não tem como detectar no período de 15 dias, 10, 15 dias. Mas, por lei, 6 meses de intervalo, mas por questões dos exames para a gente ter segurança que a pessoa não foi contaminada por nenhum tipo de procedimento. Perfeito. Bom, também acontece, você falou essa triagem clínica, existe uma pré-triagem e também a triagem clínica. Então, neste momento, doutor, explica pra gente, existe uma entrevista, aí coleta-se um pouquinho de sangue para fazer uma análise rápida, é isso mais ou menos? Todo o ciclo do doador tem uma duração em torno de 45 minutos a 1 hora. Então, começa desde a recepção com o cadastro, nós temos um registro estadual, que é o VGS, então a gente tem que checar se está tudo ok ali, né? Aí parte para a pré-triagem, onde é verificado os sinais vitais, a pressão, o pulso, os glóbulos vermelhos, para ver se está no valor que tem que ter um pouco a mais para doar, né? Em relação se não tem anemia, que é a ponta do dedo. Que hoje em dia a gente já diminuiu muito a dor, porque a dor é subjetiva, mas porque a gente tem uma lâmina que é padrão, assim, a pressão independente do operador é a mesma intensidade que é funcionada ali, né? Esse exame é bem importante, porque ali a gente consegue verificar se a pessoa tem algum risco de anemia, alguma outra complicação, e aí se de repente, naquele momento, ela não pode fazer a doação, né? O peso também é verificado no momento, então 50 quilos é o limite inferior, né, o mínimo, e tem um porquê, é porque a gente coleta em torno de mais ou menos 400 a 495 ml de sangue total, mais 30 para exames. Então, se fosse coletado uma pessoa abaixo dos 50 quilos, teria que ajustar o anticoagulante que a gente coleta daquela bolsa-mãe. Então, passando da pré-triagem, vai para a triagem clínica, onde é feito um questionário, aquele indivíduo assina um termo de consentimento, conscientizando a sua doação, a gente faz uma oferta de uma pré-hidratação, que diminui muitos riscos se tiver que ter alguma intercorrência, geralmente é a primeira vez, é a emoção, aí devido ao seu próprio sangue. O nervosismo. A coleta em si, ela demora em torno de 5 a 10 minutos e finaliza o ciclo todo na sala de lanche, que além de merecer, né, fazer uma refeição ali conosco, também é um momento que fica em observação. Geralmente, se tiver que ter alguma intercorrência ali, naquele momento da doação pós-imediato. Então, esse é todo o nosso ciclo que contempla a fase do doador de sangue. Perfeito. Após a doação, existem alguns cuidados que o doador deve ter? Sim, a gente orienta que não deva fazer exercícios, principalmente da parte de membros superiores, para evitar que desenvolva algum hematoma, né? O ideal é não fumar 2 horas antes, 2 horas depois, dependendo do tipo dele, se for a via de transporte foi moto, então tem que esperar um tempo mais ali em observação, né? Então, a gente orienta a questão dos exames, se tiver interesse de retirar ou não. Então, na hora a gente realmente faz algumas orientações. E outra coisa que é importante também, se caso o doador ele doou e depois ele começa a ter sintomas gripais, ou de diarreia, algo de diferente, então a gente pede que nos ligue informando, porque a gente pode fazer a rastreabilidade dessa bolsa, descartar, para evitar riscos para os pacientes também, porque às vezes a pessoa não sabe que tem uma doença, doa, e aí começa sintomas, né, de gripe ou de diarreia, enfim.
E quais são os intervalos para a doação? A pessoa que doa sangue pode retornar novamente depois de quanto tempo? Então é dividido em períodos para homens e mulheres de uma forma diferente, né? Então, para o homem pode ser feita a doação até 4 vezes ao ano, com intervalo de 2 meses, e para a mulher 3 vezes ao ano, com intervalo de 3 meses. Mas é bastante coisa, né? Vocês têm um cadastro assim, de doadores permanentes que fazem recorrente essa doação? Sim, a gente. Qual que é o nosso objetivo? Porque que acontece? Nós não podemos obrigar ninguém a fazer a sua doação de sangue. Então a gente conta com um gesto solidário. Nós temos 2 formas de doação, o voluntário e de reposição, que é onde a gente pede ajuda para os familiares, dos pacientes que estão internados. Mas nunca obrigamos ninguém a doar, porque às vezes a gente entende que é o pior momento, né? Claro. A pessoa está estressada, não está dormindo direito, então se espera o paciente ter alta e depois fazer o seu gesto da doação já está ótimo para nós. Mas mesmo os doadores que vêm por algum motivo, por um amigo, por um familiar, nós também contamos que ele goste de doar e ele torne-se também um doador fidelizado. Então a gente acredita muito na qualidade do sangue e na importância de estimular esses doadores a gostarem de doar e que se tornem doadores voluntários e fidelizados. O que seria fidelizado? É aquele doador que pelo menos 2 vezes por ano faz a sua doação de sangue. Isso não tem nenhum prejudicial à saúde de quem doa. Não, porque tudo é legalizado e tem tudo estudos científicos, inclusive do intervalo, tem tudo um porquê, né? Idade, intervalo, para não causar danos nenhum para quem está doando, fazendo o seu gesto aí da doação de sangue. Inclusive, doutora, o organismo ele repõe muito rapidamente, né? Esse sangue, esses nutrientes, não sei como é que a gente fala. É rápido. Sim, eu gosto sempre de dar o exemplo dos nossos doadores de aférese, de doação automatizada, que é por plaquetaférese, principalmente, ou duplo de massas. Os doadores de plaquetaférese, eles doam 1 vez por mês. Eles podem doar até 24 vezes ao ano, então assim, a prova de que realmente tudo é recomposto rapidamente e tem todos os intervalos seguros, né? Perfeito. A transfusão vai muito além dos casos de emergência, doutora. Pessoas com algumas doenças como câncer, até mesmo algumas cirurgias que não são de emergência, mas que pode acabar precisando de uma bolsa de sangue. Então, por isso o estoque sempre tem que estar preparado. Sim, nós temos um valor mínimo por grupo sanguíneo, que a gente considera crítico 15 dias, 7 dias, 3 dias, e a gente sempre acaba convocando, fazendo um convite para os doadores que desejem fazer essas doações e que queiram ser fidelizados, né? Então, nesses casos, a gente acaba acionando se tiver um estoque menor e tem esse controle diário. Existem inúmeras indicações, mas lógico que nas emergências não tem tempo hábil, então a gente tem que ter estoque seguro, né? E reforçando que hoje nós temos 44 sistemas de grupos sanguíneos, então é importante nas reservas cirúrgicas que tenham indicação, que deixe tudo organizado antes de fazer a cirurgia. Então a gente também tem essa atividade de deixar os exames pré-transfusionais e as reservas também organizadas para não ter risco num transoperatório, por exemplo, e a gente se deparar com um sangue raro. Perfeito, um trabalho bem importante mesmo, é uma burocracia também, uma administração que vocês têm que ter, né, para salvar vidas. Doutora, a gente vai falar um pouquinho mais do estoque do hospital daqui um pouquinho, vamos fazer um rápido intervalo, mas em seguida a gente já retorna com mais informações e também sobre a importância da doação de sangue aqui em Passo Fundo. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Olá, você que está acompanhando o programa Câmara Saúde, estamos de volta. Nesse segundo bloco, retomamos para falar mais um pouquinho sobre o Junho Vermelho, a importância da doação de sangue. Aqui comigo a médica Cristiane da Silva Rodrigues de Araújo, responsável técnica de hemoterapia do Hospital São Vicente de Paulo. Doutora, falávamos um pouquinho então sobre o estoque do hospital, sobre a importância de ter esse controle. E um hospital realiza em média assim, quantas doações, quantas transfusões por mês?
Então é importante reforçar a questão do Hospital São Vicente de Paulo, que tem uma abrangência de mais de 2 milhões de pessoas e que ele acaba sendo uma referência de vários procedimentos de alta complexidade. Então, por isso a nossa demanda é muito grande. Então, de 1.500 a quase 2.000 transfusões mensais. E daí a importância da nossa gestão, né, e esse trabalho de captar novos doadores, estimular os doadores fidelizados para a gente manter os nossos estoques em dia. Existe alguma relação com os tipos sanguíneos? Algum que é mais comum, outro mais escasso, que precisa de mais doadores? Como eu disse, como uma gestão diária, né? Às vezes a gente tem pacientes que internam simultaneamente vários negativos e aí acaba tendo uma demanda maior dos negativos, dos O negativos ou dos demais grupos sanguíneos. Nós temos em torno de 12 a 15% da população negativa, tanto no universo de doadores, como também de pacientes, pela origem predominante de caucasianos, de origem europeia. Então nós temos uma demanda de negativos maior que, por exemplo, do Rio de Janeiro, que é 7% da população. Então, para nós, 20 bolsas O negativo no estoque já é um alerta, né? Vamos pedir mais ajuda, vamos nos mobilizar, porque nos casos de emergência, por exemplo, que chega um paciente que a gente não sabe o grupo sanguíneo, o O negativo é o doador universal. Numa extrema urgência, em casos mais graves, que tem 15 minutos para transfundir aquele paciente, a gente acaba tendo que transfundir bolsas O negativos. Então, realmente é bem importante. Mas nós temos a prioridade sempre de fazer, se o grupo é A positivo, tentar fazer A positivo, A negativo, né? Então respeitando o isogrupo de cada paciente, por isso que tem que ter um estoque mínimo de todos os grupos sanguíneos. E as plaquetas, em especial, elas duram apenas 5 dias. Então, às vezes, a gente também tem que se mobilizar, porque internam bastante pacientes da oncohematologia, que precisam de plaquetas e outras áreas também. Então, a gente, às vezes, tem que intensificar um pouco mais a nossa produção de plaquetas, né? Então, assim, a indicação é muito vasta. A oncohematologia é um setor que demanda bastante sangue também, né? Entre outros procedimentos cirúrgicos, da parte da cardiologia, emergência, maternidade, neonatologia, os pacientes críticos da CTI. No inverno, esse estoque é prejudicado? A gente falava um pouquinho da questão antes de gripes, resfriados, por isso fica menor o número de doadores? Já é um histórico, então a gente já sabe quais são os períodos mais críticos, né? E aí a gente tem que intensificar esse alerta da doação para evitar que tenhamos problemas nesses períodos, né? Mas, por exemplo, o que é interessante dessa fase da gripe? Que não é só o intervalo da gripe, mas também é um período que as pessoas começam a fazer as suas vacinações, né? Então, a vacina para gripe é um intervalo de 48 horas, da Covid é uma semana. Então, tudo tem que ser pensado e também é importante difundir e expandir essa informação para a comunidade, quais são os intervalos, né, entre as vacinas, entre os sintomas e, consequentemente, acaba tendo um impacto também na questão das doações. Ainda existe a questão de fazer o cadastro para a doação de medula óssea quando a pessoa doa sangue, isso é possível? Sim, e nós temos hoje como referência em Passo Fundo o Hemopasso, que a nível de Brasil está direcionado aos hemocentros. Então, todo candidato à doação de medula deve se direcionar ao hemocentro de Passo Fundo. Infelizmente, a gente não tem como, né? Claro. Quem sabe no futuro, mas ainda não temos como fazer esse cadastro. Claro, é uma questão administrativa, burocrática mesmo assim, nacional, né? Sim. Bom, e também é importante a gente falar um pouquinho que existem benefícios para quem doa sangue, doutora. Cada município, claro, tem uma legislação, mas alguns são comuns, como isenção de pagamento de um concurso público, desconto de ingresso para algum show, algum cinema, alguma coisa assim. Então, esses benefícios são uma forma de incentivar que a população doe. Sim, a gente tem como disponibilizar a carteirinha, né, do doador, mas como a gente preza muito a segurança transfusional, é sempre importante reforçar que a pessoa que queira doar, ela tem que estar consciente, né, da responsabilidade dela, que ela não pode ter nenhum fator de risco, porque ela pode prejudicar até 4 pessoas também. Então, essa questão, realmente concordamos de ter esses benefícios, mas desde que a pessoa, de fato,
esteja apta a fazer a sua doação de Claro, sangue. que não vá doar apenas por esses motivos, né? Sim. Bom, aqui em Passo Fundo, então, a gente tem uma lei chamada Doadores do Amanhã, de autoria do então vereador Saul Spinelli. Fala um pouquinho pra gente como surgiu a ideia dessa lei, vocês acompanharam bastante, porque esse projeto Doadores do Amanhã é uma iniciativa do hospital. Sim, na realidade do hospital e vários parceiros que a gente foi agregando ao longo de anos, né? Então, para vocês terem uma ideia, nós começamos em 2018 um projeto chamado Doadores do Amanhã. Na ocasião, estávamos trabalhando com a Secretaria de Educação, o Serviço de Hemoterapia do Hospital São Vicente de Paulo, a UPF e a Academia Passo Fundo de Letras. Surgiram então 4 escolas pilotos, 2 escolas infantis e 2 do ensino fundamental, e a partir dali criou-se toda uma estrutura de como a gente poderia estar trabalhando com as crianças e com os professores o tema doação de sangue. Então tivemos muita gratificação com essa iniciativa, e aí foram crescendo, já, né? até mais, foi acho que em 2017 que a gente tratou e conseguimos concretizar o livro. Em 2019, saiu então a segunda edição, Doadores do Amanhã, Novas Conquistas. Tivemos mais escolas que aderiram ao projeto, inclusive foi incluída aqui a lei municipal, para falar do mês vermelho, até reforçando por que o mês vermelho? Porque dia 14 de junho é o Dia Internacional do Doador de Sangue. Então essa lei, ela proporciona que seja incluído de uma forma curricular o assunto para as escolas municipais. Então, dali a gente acabou identificando e coletando muitos trabalhos importantes e assim, lindos das crianças e com a motivação e a participação dos professores e diretores das escolas também. Aí foram crescendo novas parcerias e agora, em 2023, a gente está se organizando para fazer a 3ª edição. E aí, partindo da 3ª edição, a gente vai contar também, não só com as escolas municipais, mas com as escolas particulares e estaduais focadas no ensino médio, que é a campanha do Hospital São Vicente de Paulo, que nós startamos no ano passado, em junho do ano passado, e estamos finalizando neste ano. Vocês chamaram de Blitz, né? Blitz da doação de sangue. Sim. Então, são mais de 10 escolas aí participantes, isso totaliza mais de 2.000 alunos, doutora. Você tem um pouquinho desses números para nós, né? Sim. Então, nós vamos apresentar agora, no dia 14 de junho, uma ação para dar essa devolutiva para as escolas estaduais e particulares que participaram. Nós tivemos 14 escolas que aderiram, né, essa blitz da doação de sangue. Nós tivemos 6 escolas particulares, 7 escolas estaduais, um total de 3.237 estudantes que participaram dessa ação ao longo deste ano. E tivemos assim muitos resultados, porque a gente começou a aceitar doadores de 16 e 17 anos em agosto de 2020 a julho de 2022, nós tínhamos apenas 24 menores. Com essa campanha, a gente já tem uma média de 16 e 17 anos doadores de 172 adolescentes. Que legal. E numa faixa etária de 18 a 29 anos, 3.866 jovens do ambiente universitário. E o que foi bacana também, foi muito interessante, porque a gente startou uma ação na comunidade de Passo Fundo e repercutiu na região. Então a gente recebeu também escolas que montaram grupos da região, que foram doar conosco. E dessas próprias escolas, dessas 14 escolas, também tivemos o movimento dos pais, a associação dos pais, junto com os menores, para fazer as suas doações. Acredito que quanto antes essa conscientização começar, melhor. E como você disse, acho que o estudante, o aluno, o jovem, ele é multiplicador, leva para os seus pais, para dentro de casa essa ideia, né? Sim, e com as nossas palestras que a gente foi nas escolas fazer essa divulgação, foi interessante porque nós acabamos interagindo com os menores, tirando algumas dúvidas, né? E o que a gente acredita? Que o menor é o futuro doador, né? Então nós temos uma população que está aumentando a sobrevida e consequentemente os nossos doadores também estão envelhecendo, então a gente tem que ensinar essa ideia para as novas gerações que estão vindo aí. E trabalhar com as escolas, a gente acaba trabalhando com a cultura, com a educação, com a saúde, porque qual é o ponto-chave para ser um doador de sangue? Ter boas condições de saúde. Então a pessoa tem que se amar, ela tem que se cuidar,
para ela poder doar alguma coisa de si. Então, para nós é fundamental, né? Por isso já o nome Doadores do Amanhã, pensando também a longo prazo nisso, né? Que esses doadores se fidelizem. Sim. E legal que vocês acabam transformando essas pessoas em multiplicadores, né? Muitas pessoas conhecem, vão doar pela primeira vez quando um familiar, um amigo precisa. E dessa forma é uma forma de doar sem saber a quem. E a gente escutou muitos relatos dizendo, meu familiar precisou de sangue, não, minha avó é doadora, meu tio é doador, meu pai é doador. Eles acabam interagindo o assunto, inclusive levando para suas casas, né? E também as professoras acabaram fazendo vários movimentos, se organizando para fazer as doações também. Que legal, para ser exemplo já, né? Então, dia 14 de junho, esse evento é aberto à comunidade, doutora, quem quiser participar, ou é mais específico para as escolas? Nesse momento, mais específico para as escolas, porque como elas participaram do nosso projeto, a gente faz questão de dar essa devolutiva, mostrar os dados, mostrar evidências de quanto foi importante esse ano de trabalho e que com certeza a gente colheu muitos frutos. Perfeito. Mas fica claro, né, essa mensagem desse parabéns, essa gratidão, no dia 14 de junho, a todos os doadores de sangue, né? É uma data bem importante. Por isso que eu agradeço novamente, né, a oportunidade de vocês para, em nome do Serviço de Hemoterapia do Hospital São Vicente de Paulo, agradecer todos os nossos doadores de Passo Fundo e região e convidar os que ainda não doaram, né, que sejam muito bem-vindos e que façam esse gesto solidário. Cristiane, para a gente encerrar, qual é o horário de funcionamento? Precisa marcar horário? Para quem quer ir doar na prática, então, como é que funciona? Nosso horário de atendimento é das 8 da manhã às 14 horas, de segundas às sextas-feiras. Sem fechar o meio-dia? Sem fechar o meio-dia. E nos sábados, uma vez por mês, mediante agendamento. A gente pode fazer grupos específicos, de escolas, de igreja, de trabalho, de empresas, né, de instituições, enfim. O que desejarem, não tem problema, a gente pode fazer grupos fechados, então é mediante um agendamento mensal. Também é importante reforçar o nosso atendimento, que é no local, né? Que é naquele prédio onde funciona a radioterapia, na 15 de novembro, 5º andar. Muito obrigada, doutora Cristiane, pelas informações, né? A gente agradece esse trabalho que vocês fazem, né? Buscando doadores realmente para salvar vidas. Parabéns, obrigada pela participação. Eu que agradeço e conto com vocês aí para fazer novas doações. E parabéns novamente a todos os doadores de Passo Fundo e região. Obrigada, doutora. Uma boa noite. Uma boa noite também a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do programa Câmara Saúde, hoje falando sobre o Junho Vermelho. Até a nossa próxima edição.